Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, é um prazer estar aqui, Mirtz, uma alegria ter você conosco, falar de tantas coisas maravilhosas sobre a palavra, sobre assuntos tão atuais, não é, Mirtz? As dificuldades que nós mulheres encontramos, né? Então é um prazer ter você conosco. Hoje nós vamos falar sobre perdoar. Nós vamos constatar aquilo que a gente já sabe, que na maioria das vezes perdoar não é fácil, né? E nós somos cristãos, né? Sim. A gente sabe o conceito de perdão, mas eu quero que você fique aí, porque não é mais só uma conversa sobre perdão, Sim. né? A gente quer mesmo conversar com vocês como a gente pode superar uma Sim. coisa que não é tão simples e nem tão fácil. Sim, é né, verdade. Conceição? Eu me lembro que eu já até devo ter feito isso aqui, mas uma ilustração que eu gostei muito, que um pastor fez durante a pregação dele. Eu não lembro mais que texto bíblico ele Usou. estava usando, mas ele contou que uma mãe, ele contou essa experiência. Dois filhos, os dois irmãos, passaram a tarde inteirinha brigando. Brigaram a tarde inteira. Aí a mãe chamou eles no final da tarde, com autoridade exigiu que eles pedissem perdão um ao outro, que se desculpassem, que se abraçassem, né? E o argumento que ela usou para que eles fizessem isso foi: se Jesus voltar esta noite, eu acho que vocês não estão preparados para a eternidade. Foi o argumento que ela usou. Então, eles atenderam o pedido da mãe, pediram perdão para o outro, se abraçaram e foram para o quarto. Aí, depois que deitaram, o mais velho voltou lá no quarto do irmão e disse para o irmão dele assim: olha, se Jesus não voltar essa noite, amanhã eu te pego. Quer dizer, não perdoa nada. Quer dizer, não é fácil, sabe? Eu acho porque não é fácil. Se ele não voltar, eu te pego, simples assim, né? Eu acho que é um desafio, né? É verdade. De todos os desafios que o cristão tem, perdoar não é fácil, só que é ordenança bíblica igual qualquer uma outra, né? E essas historinhas a gente ouve muito, e as pessoas costumam dizer: não, eu perdoei, mas não consigo nem olhar. Eu perdoei, mas eu E não quero assim convivência, vai. não quero estar perto. Quer dizer, não é um perdão real. Né? Agora, além de ser uma ordenança, olha a condicionante, eu vou lembrar. Eu sei que você sabe, mas eu vou te lembrar. Mateus 6,15 diz assim: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Sim. Esse versículo é chave para mim. Você sabe as experiências que eu já vivi de perdão, os eu já sei. testemunhos. Você perdoou um bandido que te deu Tentou um tiro. me matar. Isso. Então, por quê? Por causa desse versículo. Ele é marcante na minha vida. Porque eu só posso dar aquilo que eu já recebi. Só que essa, Conceição, não é a realidade da maior muita parte dos gente, crentes, sim, não é verdade? é verdade. Sabe por quê? Às vezes, queridos, essa dificuldade é encontrada dentro da nossa casa. Entre irmãos, Entre irmãos, marido marido e mulher, Sim. tudo, porque a gente pensa que a justificativa tá quando é uma coisa muito dolorosa, como foi a sua. Sim. Eu acho assim, é sempre bom repetir essa sua experiência, porque ela foge do padrão. Foge do padrão. Claro que foge do padrão. Assim como o perdão foge do padrão humano. O perdão também, né? É verdade. Sabe? Mas mesmo com aqueles que têm intimidade, eu também já contei aqui. Uma vez eu tinha que pedir perdão para o meu marido, eu vi que eu errei tudo. E eu comecei a pensar: ai, como que eu vou fazer? Aí eu fui até o quarto, porque ele tinha entrado, fui até o quarto, ele estava no banheiro. Então eu fiquei sentada, esperando, falei: agora eu vou pedir Buscando perdão para forças. ele. E tal. Na hora que ele saiu do banheiro, foi uma coisa muito esquisita, porque ele disse assim: o que você está fazendo aí? Gente, o jeito dele falar me inibiu completamente. Eu não consegui pedir. Aí, ele entrou, ele veio pegar uma toalha e entrou de novo. Eu falei: gente, eu preciso da ajuda do Espírito Santo, Sim. né? Aí, quando ele saiu de novo e viu que eu não tinha me mexido, né, só dele me olhar, eu falei:
Eu estou tentando encontrar, eu confessei mesmo. Palavra para pedir perdão. Uma palavra certa para te pedir perdão. Gente, marido, que é carne da nossa, né? Que somos uma só carne. E você sabe que um dos pontos, não sei se você vai concordar comigo, que fazem a gente ficar assim é o nosso orgulho. A gente Também, não quer eu ceder. acho que também. A gente não quer ceder, não quer. Faz parte, não, né, Mirtz? eu concordo que o orgulho da nossa faz. natureza. Mas no meu caso, quando eu analisei, eu achei que era vergonha mesmo. Vergonha. Vergonha, a gente fica Sim. envergonhada, né? Porque, Sim. gente, ele sabe que eu sou crente igual ele e tudo mais, né? Ficar com vergonha de pedir, né? Então, assim, enfim. E você sabe, Mirtz, que isso tem até com o Senhor? Tem pessoas que têm essa dificuldade que você teve aí Com o próprio Deus. Senhor. Ou de se perdoar. Ou né? consigo mesma. Então, Sim. porque a gente está falando disso, sabe? Como lidar com uma coisa que é tão difícil, Sim. tá? Então, a gente tem que dar espaço para uma coisa que vai além de nós, sabe? Porque se para Sim. nós no natural é difícil, nós temos que pensar em ter ajuda Sim. do Espírito Santo que habita em nós. Sim. Eu vou ler o texto bíblico para você. Romanos 8, a partir do 7, diz assim: Por isso, o pendor da carne, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Sim. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sim. Uau, né? Sim. É pela força do Espírito mesmo, que é como nós falamos no começo. É uma coisa sobrenatural perdoar mesmo. Porque, veja, você é ofendido, você é agredido, você... É como no meu caso, o próprio juiz dizia, mas como que você vai perdoar alguém que tentou te matar? Pois é. Quer dizer, para o mundo isso é uma coisa absurdo. anormal, fora do padrão. Aliás, a palavra é loucura, como Sim, Paulo diz, né? sim. Para aqueles que não... né? Não creem. Agora, o próprio perdão de Deus dado para nós já é um perdão Sim. impossível, né? Já Sim. é nos perdoar da maneira que ele fez. É João 3,16, que você também já conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que a gente seja salvo. Foram perdoados para ser salvos, né? Isso. Eu costumo dizer que a grande dificuldade de perdoar é para quem ainda não compreendeu o quão pecador era e o quanto que recebeu de perdão. Porque quando você toca quem era você, Mirtz, a Bíblia fala que nós somos tição, tirado do lago de fogo. Então, quem é? Não é? Você pode até se achar boazinha, mas a Bíblia diz que nós nós não somos. Nós somos. Se você errou dos 10 mandamentos, Mirtz, você já errou em todos. Então a gente vê que é pecador e vê o quanto recebeu de graça, a gente perdoa. E sabe, como ordenança, o perdão, se você se apoiar em outras ordenanças que estou dizendo são mandamentos que tem que ser cumprido, porque, né? Colossenses diz assim: suportai-vos, perdoai-vos uns aos outros, sabe? Como eu vos perdoei. Como eu vos perdoei. Ele sempre coloca com parâmetro dizendo, eu não estou pedindo para vocês o impossível, porque eu, como homem, como carne, consegui fazer isso. É no meu padrão, né? É no padrão de Deus, sabe? é verdade. Então, a dificuldade é que daí, para fazer no padrão dele, uma série de coisas vão ter que entrar no padrão dele. Sim. Primeiro, a maneira de eu olhar para o outro também tem que ser no padrão dele. Tem que ser com os olhos de Deus. Tem que ser com os olhos. Para eu perdoar, eu tenho que olhar com compaixão. Sim. Porque se eu não tiver um olhar de compaixão, eu não perdoo mesmo. Eu digo mau caráter, xingo ele enfim, dou um monte de adjetivo para ele, né? Mas eu tenho que olhar com compaixão. Com compaixão. É igual, por exemplo, a Esther. O mundo olhava para Esther como uma pessoa abandonada pelos pais, uma órfã. Não é assim que o mundo olha para nós? O mundo olhava aquele cara que eu via ali como um bandido, mas aos olhos de Deus ele via ela como uma rainha e via ele e eu com os olhos de Deus eu via ele como um salvo, um filho de Deus. Não, olha a diferença, transformado. Como um necessitado
tratado Da como graça. um coitado também, né? Além Tanto de que ser se essas converteu, coisas. né? Agora, porque eu sei que a gente recebe até críticas porque diz apoiar bandido. Não, a gente não está falando em apoio ao Não, bandido, não. sabe? Tanto é que ele foi preso. Sim. Deu um tiro, ele foi preso. E se converteu lá Né? dentro. Mas, Sim. sabe, ele tinha também opções, podia até não ser Sim. convertido, mas você fez a tua parte. E a Bíblia nos ensina isso mesmo. Por isso que a gente perdoa. Que o perdão é para os pecadores, é para os assassinos, é para o ladrão. O perdão é para quem realmente é um pecador, reconhece que é pecador e quer mudar de vida. É um perdão sem limite que Sim. que a nossa mente não alcança. Não alcança. Sabe? Mas sabe, queridos, porque o perdão acontece, mas as consequências ruins para a vida da pessoa também acontecem. Sim. Provavelmente você diz assim, mais um ladrão foi para o céu? Foi. Um que estava do lado da cruz foi para o céu. Foi também, porque sabe? recebeu perdão. Porque recebeu um perdão ali na hora, porque ele foi teve um misericordioso. arrependimento. Sim, e porque Deus... Teve um olhar de compaixão por Isso, ele. Teve um olhar de exatamente. compaixão por ele. E é através de Agora, homens que Deus faz essa sim, obra, né? e sabe, tem que, às vezes, vai ser preso, vai para cá. Tem sim, e vai. E às vezes vai ficar lá até o dia que Deus levar, mas aí leva para o céu. Convertido. Né? Vai É fazer verdade. o quê? Né? Sim. Então a gente também. Agora você vai dizer assim, é fácil falar quando acontece com você. Gente, perdão sempre vai. Eu acho que o perdão contra uma injustiça, tudo sempre vai doer. Não tem como doer. Porque nós temos o hábito de fazer justiça própria. Por exemplo, até nas orações, às vezes, você, ao invés de pedir com misericórdia pela outra pessoa, você fala, Senhor, põe a tua mão, vai lá, faz isso. A oração da gente, às vezes, pensa só na gente, né, Mirtz? Mas o Deus vê diferente, né? Marcos 11:25. Quando vocês estiverem orando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Sim. Gente, porque de fato você pode pensar, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não fiz essas coisas. Mas os pecados, né? Para nós, o pecado não tem classificação. Pecado é pecado. Sabe? Sim, Alguns são piores, têm consequências piores. E mas é bom sempre a gente lembrar, Mirtz, falando, já que você tocou no assunto de pecado, que muita gente que nos ouve às vezes nunca ouviu que nós já nascemos pecadores, nós herdamos o pecado em Adão. Ainda que ninguém consegue ter uma vida reta do princípio da sua vida até o fim, não consegue, só Jesus. Mas ainda que você conseguisse, você já nasceu pecadora, você já nasceu com o pecado de Adão. Então já precisa aí da graça e da misericórdia de Jesus. E sabe por que eu digo que é difícil, queridos? Porque, por exemplo, eu digo, você precisa ter um olhar de compaixão. Sim. Mas será que é o suficiente quando se trata de nós mesmos? Porque às vezes a gente precisa se perdoar, tá? E a gente não consegue ter um olhar de compaixão sobre nós mesmos. É verdade. Sabe? Você não tem... porque daí vai aparecer o orgulho que você disse. Sim. Porque se eu consigo ter compaixão pelo outro e perdoar o pecado dele, não perdoar o meu, significa que eu estou me colocando acima dele. Sim. Tipo Você assim, se ele eu acha perdoo melhor. porque é um coitadinho. Agora, Sim. eu, né? Sim. Então, aquela parte de orgulho entra muito forte. Se nós considerarmos a palavra orgulho desde o princípio do pecado, lá em Gênesis, nós vamos ver que tudo começa com orgulho mesmo. Porque mesmo que você às vezes não perceba. Às vezes você pode estar orgulhoso até do teu ministério, sabe? É uma coisa muito sutil o orgulho. E isso impede a gente de ter a leveza, né, de pedir o perdão. E sabe, queridos, não é momentâneo. É um processo dentro da gente. É Processo um de cura. processo. É um processo, e às vezes muito, muito Sim, longo, né? sim. Mas eu vou chamar um intervalo bem curtinho, a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e a gente está falando sobre um assunto que a gente repete várias vezes, que é o perdão, a dificuldade disso, né? E eu fechei o bloco dizendo que ele é um processo. Como processo, às vezes os processos são longos, tem processos e cada um exige alguma coisa. Tem alguns processos que, apesar de longos, exigem poucas coisas. Poucas não, paciência. Porque paciência também não é uma coisa, né? Sim. Mas o processo do perdão é doloroso. Sim. Ele dói, ele machuca. É igual se a gente for comparar, né? Uma ferida foi feita. Não, te machucaram. Alguém né? te machucou. Alguém te machucou. E, às vezes, para mexer nessa ferida, as pessoas se seguram muito. É horrível mexer numa ferida. Dói mais, né? E isso aí acontece muito em casamentos que a gente cuidava de mulheres. Quer dizer, as coisas que aconteceram há 20 anos atrás. E aquela ferida estava fechada, Aberta, guardada. Estava aberta lá na profundidade. é. Mas estava com aquela casca que vai se colocando. Ah, mais um dia, mais um outro. E o casamento lá totalmente distorcido em função de uma ausência de perdão lá atrás. Né, porque o remédio só vai ser efetivo se ele alcançar a profundidade da ferida. Sim. Né? E o perdão é um remédio, uma sabe? cura. Né? E então a gente tem que se expor, botar a alma mesmo, né, para fora. E depois, ainda tem uma coisa, às vezes a gente consegue, volta, porque tem aquele problema também, tá bom, mas eu vou perdoar até quando? Porque às vezes, né, principalmente no dia a dia, nos relacionamentos, né, nossa, a gente vê homens e mulheres, enfim, cada um tacando a cara do outro. Gente, eu já te perdoei isso. Você tantas continua vezes. Fazendo as mesmas coisas tantas vezes. Qual é o limite do perdão? Né? Segundo a Bíblia, você Segundo vai falar? a Bíblia. Você né? vai ler o versículo? Eu vou ler o versículo. A gente vai ver que o desejo do coração de Deus é que você esteja disponível para o perdão tantas vezes quanto você receber o pedido dele. Né? Não tem, sabe? Então verdade. ele disse assim, sabe? Quantas vezes eles tentam, né? E gozado porque ele diz assim, até 7, porque tinha um critério para ele usar isso, né? Sim. Aí ele disse, não, vamos multiplicar isso, sabe? Vamos multiplicar isso, Sim. né? A importância do perdão. Sabe? E não é só fazer um checklistzinho e liberar perdão de boca mesmo, né? O estilo, na verdade, todo o evangelho é estilo de vida. Sim. É estilo de vida. Não é cumprir uma ordenança aqui e outra prático, ali. Né? É uma não coisa é teoria. prática. Né? A letra, como a própria Bíblia diz, não vai resolver nada. Então, quando você entende o conceito correto, bíblico de perdão, você perdoa seu ofensor e vai perdoar uma porção, você vai perdoar tudo e todos. Sim. Né? Então, vai fazer assim, a gente tem lições de perdão na Bíblia que nos ajudam bastante. Eu acho que uma das lições de perdão bem completa que a gente pode encontrar aqueles que têm dificuldade de perdoar e aqueles que têm facilidade é a cena do apedrejamento de Estevão. Sim. Quando Estevão estava sendo apedrejado, na descrição a gente vai encontrar algumas características que a gente quer tratar com você. Lá no livro de Atos, capítulo 7, começando no 54, diz assim: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e, unânimes, se arremeteram contra ele. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Esse Estevão, ele entendeu o sentido do perdão. Porque o perdão, Mirtz, faz mais mal para quem não perdoou do que para aquele que está sendo... faz mais bem. Quando eu perdoo, eu recebo. Estevão recebeu muito por ter perdoado
Saulo. Ele se tornou um Paulo de Tarso. Então ele teve uma visão de Deus. Quando nós temos visão de Deus, fica fácil perdoar, sabe, Mertz? Mas é uma visão celestial. Você tem que entender Agora, que é difícil o perdão, tá. mas com uma visão do que está por vir, do celestial, da importância do perdão para a minha vida. Eu te perdoar é importante para mim, para a minha vida com Deus. Aí a gente que perdoa. você foi direto no Estevão, que é modelo de perdão. Sim. Vamos ver por que os outros talvez não fossem Não modelo de entenderam. perdão. Sim. Porque eles estavam apedrejando Sim. este homem. Fazendo Então, justiça com as estavam próprias fazendo mãos. justiça, não Sim. haviam liberado nenhum tipo de perdão para ele. Sim. Por quê? O que é que segura o perdão? Vamos ver o que está escrito na própria Bíblia. Diz assim: enfureciam-se em seu coração. Sim. Uma pessoa cheia de raiva não consegue liberar perdão. Então, é isso que eu gostaria que todos que estão conosco compreendessem. Você só consegue perdoar no espírito. Na tua carne você não vai perdoar ninguém. Porque a atitude deles é na carne, né? O sentimento. E tem outras, não foi só a raiva, né? A Bíblia vai mostrando assim. Diz que eles rangiam, o nível de raiva é tão grande, eles rangiam os dentes. Então, quando uma raiva chega a ranger os dentes, é uma ira profunda. Sim. Uma pessoa irada que não tratou com a ira, que não tratou com a raiva, realmente não vai lidar com o perdão. Tá? Agora veja, o que Estevão, para um pouco para pensar, o que Estevão estava fazendo contra esse povo? Agora, só coisas boas. Não. Agora veja, a luta entre o perdão e o não perdão é treva e luz, treva e luz. Então, Deus quer perdoar e o inimigo quer acusar. Por exemplo, quando Estevão falou alguma coisa que pudesse tocá-los, a Bíblia disse, eu li para você, que eles taparam os ouvidos. Não quiseram ouvir. A dificuldade de perdoar realmente é a pessoa que está fechada para ouvir o outro lado. Eu estou certa e o mundo está errado. Não adianta. Você diz assim, por que você precisa perdoar? Aí você pode entrar com qualquer argumento. Você diz assim, você conhece a história dele? Para saber por que ele fez isso, aí a pessoa diz, não me interessa a história dele. Quer dizer, quando a pessoa diz, não me interessa a história dele, ela também está tapando os ouvidos. Sim. Né? E veja, esse sentimento que você está falando aí, de ira, isso faz muito mal para a pessoa que está com essa raiva, essa ausência de perdão, não quer perdoar. Agora, você faça uma ideia, a leveza que sentiu Estevão. Mas eu ainda vou... Ele é o modelo, perfeito. Fora do comum, né? Agora vamos ver, porque dele se fala o que ele conseguiu através do Espírito. Sim. O Espírito e pronto, né? Sim. É o que basta, não precisa mais que isso. Isso é tudo, na verdade. Nossa. Agora, e os outros? Por exemplo, outra coisa que diz a respeito dele, a respeito dos que não conseguiram perdoar, diz assim, arremeteram contra eles. Ataques. Sim. É fácil, né? E se você está tendo dificuldade de perdoar, não consigo perdoar a Conceição, e eu vou compartilhar com uma pessoa muito parecida comigo, ela vai se juntar a mim. Vai juntar forças para atacar mais ainda. Vai juntar forças para o ataque. E vai dizer, você está certa? Você está certa. Você tem mais a que odiar mesmo, ele que errou, ela que errou. Aí eu digo, não, mas eu ainda tenho dúvida, pode virar outra. Duas vão ser muito mais fortes. Sim. Quer dizer, tornou-se uma multidão, sabe? Sim. E sabe, queridos, tem pessoas até, e nós estamos falando, porque aqui tinha tudo nessa multidão, tinha gritaria, tinha tapar o ouvido, tinha ira, né? Sim. Mas as pessoas, às vezes, relativamente calmas, aparentemente calmas, também lá no fundo... Guarda no coração. Guarda muito, 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 muito e não consegue liberar o perdão. A gente vê casamentos de 20, 30 anos mesmo, que é um relacionamento mais próximo, ou filhos, irmãos, que não se falam por coisas tão pequeninas por causa dessa raiva. E ainda fermentado, né? Os próprios irmãos de José. Um irmão fortalecia o outro na ira, né? Na vingança, no então, ódio. esse é um padrão que ajuda a você. Sim. Aqui diz assim, eles apedrejaram Estevão. Sim. Quer dizer, houve também um ato de violência. Sim. Eles estavam já com essas pedras na mão. É muito fácil para você evitar o perdão, você está com a sua mão cheia de pedras. Cheia de motivos. De argumentos, sim, que essas pedras são argumentos, sabe? Não tem, queridos, quando a gente está tratando num aconselhamento bíblico com alguém,
Olha, você tem que estar preparada para derrubar no mínimo 10, 20 argumentos Sim. que a pessoa traz, são pedras que ela tira no outro Sim. para realmente não E que ela guarda com exercer carinho, perdão. né? E com apego com aquelas coisas. Difícil trabalhar essa questão do perdão, né? E ainda, Mirtz, tem um porém que a gente precisa lembrar que de tudo que a gente cuidou, quando nós conseguimos fazer a pessoa entender e perdoar de fato, teve até casamento que teve reconciliação, Sim. a leveza da vida dessa pessoa, porque aí você tem a tua mente aberta para outras coisas, porque a pessoa que não perdoa, ela só pensa naquilo que está machucando ela, sabe? É um sofrimento, é uma doença. E sabe, queridos, dentro dessa dificuldade, olha só, nós colocamos Estevão, que esse é o nosso modelo Padrão de quem vai de ter perdão, né? padrão e facilidade para perdão. Colocamos uma multidão cheia de pedras na mão, irada, com raiva. E tinha pessoas também observando, como era o caso de Saulo. Tinha um ali observando tudo isso acontecer, sem fazer absolutamente nada. Segurando as vestes. Sabe? E o lindo dessa história do Estevão é que liberou. Você vê a importância de você perdoar. A importância do perdão. Se Estevão não perdoasse ali, eu creio, à luz da palavra, que ele não liberaria Saulo. Porque o sangue de Estevão poderia estar manchando a vida de... Mas ali ele falou, Senhor, não lhes impute esse pecado por causa das vidas que estavam ali, mas eu creio que especialmente pela vida de Paulo, sabe, que se tornou Paulo. Se você fica nessa posição de ficar olhando aquele que está sendo apedrejado, os que estão apedrejando, enfim, a falta de não liberação de perdão, no fundo você é conivente. Você participou. Do sangue, você é responsável. Sabe, porque assim, não tem a ver comigo, mas não te desagradou. Você aceitou, você participou. Né? Você aceitou, né? Foi conivente. Então, a característica de Estevão, sabe, é realmente a espiritualidade e olhar para o lugar certo. A palavra diz assim, fitou os olhos nos céus. Porque o perdão é celestial mesmo. Sabe, a gente teve que tirar os olhos daquilo que era a grande e forte realidade. Agora pensa se ele fosse ouvir a opinião de alguém, ele tomou uma decisão celestial olhando para o que é do alto. E perdoou. Se ele fosse olhar a multidão, o que estava fazendo com ele, ele não perdoaria. Isso que eu digo. E olha só, e a palavra diz que ele olhou para o alto e teve uma visão. Então não foi só olhar para o alto como um movimento de olhos, sabe? É o céu se revelar. Eu acho assim, quando você libera o perdão, para você liberar, você recebe uma revelação dos céus. Do alto. Você consegue, você perdoa porque você sabe o que está por vir, Mirtz. Por temor de Deus. Eu costumo brincar, por causa desse versículo, eu perdoo rapidinho, porque eu sei que a consequência do não perdão é contra mim. Entendeu? E a consequência de perdoar é bom para mim também. Então perdoa rapidinho, né? Sabe por quê, querido? Se você segurar, você vai sofrer, como disse a Conceição. Sim. Queridos, tem muita coisa para a gente falar sobre perdão e certamente você vai nos ouvir. Agora a gente agradece a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.